Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a continuação da aula de História. Livro, hoje é dia 26, livro didático, páginas 125 a 127. E os exercícios serão do 1 ao 6. Para falar um pouquinho dessa aula, gente, eu fiz um resumo, tá bom? A conquista dos direitos dos negros no Brasil, foi o que eu comecei aqui, Antes de começar a falar sobre isso, gente, eu quero dizer que é crime qualquer ato de racismo. O que é racismo? É fazer diferença da nossa cor de pele, tá? Da nossa etnia, da nossa cultura, da igualdade social, né? Nós somos todos iguais perante a lei, foi isso que eu disse na aula passada. Então, não podemos fazer qualquer tipo de diferença, tá? Então, para falar disso, gente, eu vou começar a ler aqui, Da chegada dos portugueses lá de 1500 a 1888, apenas uma parte da população era livre. Pensa assim, 388 anos de escravidão, olha quanto tempo, né? A outra parte era formada por escravos, maioria africanos, onde eram obrigados a trabalhar nas atividades mais duras e sofriam inúmeros castigos e violência. Então, como eu disse, hoje é crime, tá? Mas até o final do século XIX era tratado como normal. Muitos escravos fugiam, muitas pessoas os ajudavam, formando grupos ou pagando pela sua liberdade. A luta pela liberdade não era somente dos africanos e afrodescendentes. Muitos advogados, políticos, jornalistas daquelas épocas, lutavam pelo fim da escravidão. Então, pouco a pouco, eles foram conseguindo formar leis para poder acabar com ela. Em 1850, a primeira lei formada foi a proibição do tráfico negreiro. Que é isso? Ele proibiu a vinda de escravos africanos para o Brasil. Mas, quanto tempo depois? 21 anos depois, conseguiu a lei do ventre livre, onde os filhos dos escravos teriam a liberdade, não podiam continuar sendo escravos. Em 1885, conseguiu a lei dos sexagenários, seriam libertos escravos maiores de 60 anos. Então, os escravos, aqueles que nasceram escravos e trabalhavam até os 60 anos, depois disso eram livres. Mas a maioria não sobrevivia, tá, gente? Era muito sofrimento, eles apanhavam e tudo mais que eu já disse na aula anterior. Só em 1888 que teve o fim da escravidão com a Lei Áurea, A princesa Isabel, que ela era filha de Dom Pedro II, assinou a escravidão, assinou abolindo a escravidão, assinou a Lei Áurea. Após isso, gente, não pensa que assinou, acabou a escravidão e ficou tudo bonito, não. Por quê? Os negros eles começaram a encontrar dificuldade de encontrar emprego. Eles começaram também a ser oprimidos, lutar por direitos iguais na sociedade. Os fazendeiros eles preferiam contratar imigrantes de fora, de outros países, ao invés de dar um emprego para as pessoas negras. Foi aí que começou a surgir o preconceito. Eles preferiam dar empregos para os europeus nas fazendas. E aí poucos dos negros que conseguiam emprego, ou eles tinham um salário muito baixo, ou eles tinham que trabalhar em troca de alimento, pois morriam de fome. A maioria que era liberto não tinha onde morar, onde trabalhar e acabava cedendo, continuando a trabalhar como escravo, tá bom? Então, por esse motivo, muitos continuaram na pobreza. Só no início do século XX, uma parte dos afrodescendentes conseguiu trabalhar em indústria, ferrovia e obras públicas, ainda assim com salário inferior e diferenças, Acesso à educação só poderiam estudar os brancos, os negros ainda nessa época não conseguiram direito de estudo. Então, preconceito, infelizmente, que é errado, ocorria e ainda ocorre no Brasil, tá bom? Vamos lá para essa lousa. Será, gente, que a pele clara e o cabelo liso são símbolos de beleza ainda hoje? O que vocês acham? Religião de culturas afro ou diferentes da católica são inferiores? Será que o que vale é só a religião católica e o restante? Então, os negros eles também vêm lutando pela sua classe social em termos de beleza, padrão de beleza que não existe, Todos são bonitos. Religião, gente, culturas, Muitas culturas nossas vieram de origem afro, como eu já disse nas outras aulas. Então, faz parte do nosso mundo isso, do nosso cotidiano. Não é somente na história. A partir daí surgiu o movimento negro, formado por grupo de pessoas que lutavam e lutam para defender a história e a cultura afro-brasileira. E a aprovação
elaboração de leis, antigamente aquela, agora as leis novas, que ajudem a população negra a ter melhores condições de vida. Esse grupo conseguiu muitas coisas em igualdades, mas ainda tem muito a ser conquistado, pois o racismo ainda persiste em uma parcela brasileira. Então, com tudo isso que eu falei, como a gente pode colaborar para acabar com o racismo, né? Procurar informações, gente, estudar a história, o passado dos negros, procurar ouvir um pouco de pessoas negras mais velhas, o que eles já viveram, o que eles já sofreram. Algum amigo aí do mercado de trabalho, às vezes não foi contratado pela sua cor, isso ainda existe, tá? Hoje. Não ser indiferente ao racismo. Se eu estiver perto de uma pessoa negra e ver que ela foi injustiçada, eu tenho obrigação de ajudá-la. Nem que seja com um abraço, nem que seja ficar perto dela, nem que seja defender ela, ou até mesmo denunciar, porque eu já falei, é crime, tá bom? Incentivar as pessoas a ser antirracistas. Como que eu posso fazer isso, gente? Não ter vergonha de falar sobre o assunto, conversar com familiares e amigos, não aceitar piadinhas a respeito de cor de pele, mesmo que você não seja negro, tá? Nós estamos juntos nessa causa, todos nós temos que ser para acabar com o racismo. É muito difícil pessoas aceitarem falar sobre esse assunto, tá bom? É difícil até mesmo falar, porque foram muitos anos de luta e de sofrimento. E por último, que eu coloquei aqui, mas são inúmeros, tá? Eu estou citando alguns. Criar laços solidários. Gente, ajudar da maneira que puder contra o racismo. Ser gentil, elogiar, reconhecer a luta da classe pela igualdade, compartilhar em redes sociais projetos que acabem com os preconceitos. Isso que eu falei, todos somos iguais, independente de ser negro, índio, branco, todos nós estamos juntos pela mesma causa, tá bom? Agora eu vou com os exercícios do livro. Até aí foi um resuminho que eu fiz. Vocês vão ler os textos do livro e vão responder para mim, ó, na página 125. Por que a abolição era importante para ampliar a cidadania no Brasil? Eu já conversei sobre cidadania, aula passada, eu postei 2 vídeos falando sobre cidadania. Então, se não achar a resposta no livro, assiste meus vídeos e vai saber o que colocar. Como se combatia a escravidão na segunda metade do século XIX? Lá no século XIX, que eu falei, onde eles fugiam, se refugiavam e tudo mais. Página 126. Com base no que você aprendeu neste capítulo, imagine uma situação de exclusão social pela qual os negros passaram no começo do século XX. Escreva um pequeno texto em seu caderno. Pode escrever uma resposta, gente. Pouquinha linha, 5 linhas, tá bom, viu? Com a orientação do professor e um colega, pesquise em jornais, revistas ou internet. Vocês vão pesquisar preconceito racial e exclusão social no Brasil. E vão escrever para mim o que vocês acharam aí na pesquisa. Se não couber no livro, põe uma folhinha de almaço no meio. 5. Com a ajuda do professor, converse com os colegas sobre o que significa o termo racismo e por que o racismo reforça as desigualdades no país, tá? Pode fazer através de pesquisa, isso para mim também. 6. Com a orientação do seu professor e colegas, pesquise em livros, revista e internet uma manifestação cultural, religiosa ou política associada pelo fim da discriminação racial e pelo reconhecimento e valorização da identidade negra no Brasil. Expliquem por que vocês escolheram essa manifestação. No livro tem uma imagem, não sei se dá para ver do celular. Contra o racismo, abaixo o racismo, a manifestação aí, tá vendo? Ocorreu na cidade de São Paulo. Vocês podem fazer uma pesquisa. Tem muito falando também sobre Martin Luther King. Se vocês quiserem pesquisar, é uma história bem legal, tá? Tem bastante coisa dele para colocar aqui. É uma referência. Eu não vou falar dele porque eu quero que vocês pesquisem para mim, tá bom? Então, até aí hoje, um abraço, aguardo o retorno de vocês.